estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com muita alegria que te acolho para mais uma partilha hoje, partilhando nesse vídeo sobre a efusão do Espírito Santo, fonte de vida nova em Cristo Jesus. Então hoje vamos partilhar sobre essa fusão do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que é que ele traz para a gente? O que é que a gente pode buscar nesse Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade? Então vai ser bem interessante hoje que a gente possa se debruçar mais e se entregar mais a essa vivência com o Espírito Santo de Deus. E vamos começar partilhando uma passagem aqui da Sagrada Escritura que está aqui no Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo de 12 a 17. E a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte. É Jesus falando, tá? Eu garanto a vocês, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E o que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu vou fazer. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro advogado, para que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele permanece com vocês e estará em vocês. Então, meus amados, Jesus está falando aqui para a gente, Ele precisa ir. Ele sabe que o tempo dele está terminando, né? Jesus fez obras belas, gigantescas, milagres, mas ele precisa voltar para o Pai. E o que ele fala? Eu vos darei o Paráclito, eu vos darei o Advogado, eu vos darei o Espírito Santo. E nós poderemos fazer as coisas que Jesus fez e coisas ainda maiores. Imagine, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, é Jesus que fala para a gente, que Ele vai nos mandar o Espírito Santo, o Paráclito, e nós poderemos fazer as coisas que Ele fez e coisas ainda maiores. As coisas que Jesus fez foram gigantescas. Jesus fez milagres, Jesus ressuscitou mortos. Ele fala que Ele nos dá o mesmo poder através do Espírito Santo. Quem conduziu Jesus para fazer as obras que Ele fez foi o Espírito Santo. Então, após o batismo de Jesus, Ele recebe o Espírito Santo e Ele sai, vai para o deserto, passa 40 dias e em seguida começa a vida pública dele, onde Ele vai realizar milagres, onde Ele vai converter pessoas, onde Ele vai realizar curas tremendas. E nós que fomos batizados recebemos o mesmo Espírito Santo que Jesus recebeu. E a palavra de Deus fala que nós podemos fazer tudo aquilo que Ele fez e coisas ainda maiores. Mas nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É Deus na pessoa do Espírito Santo. Ele nos conduz, Ele precisa nos conduzir. Então, quando a gente fala de efusão do Espírito Santo, é que eu possa deixar o Espírito Santo agir em mim, diante das minhas fraquezas, diante das minhas limitações. E aí Jesus vai dizer, tudo aquilo que a gente pedir, a gente vai receber. Mas eu não posso pedir aquilo que agrada a minha pessoa, mas aquilo que é plano de Deus para mim, ou para as outras pessoas. Aí sim, quando eu peço aquilo que está dentro do plano de Deus, eu vou conseguir alcançar. E o que é a efusão? Essa efusão é uma experiência em que a pessoa se sente profundamente tocada pelo Espírito Santo, recebendo uma nova unção e poder para viver a fé com mais entusiasmo e mais eficácia. A gente recebeu o Espírito Santo no batismo, mas o que acontece? Com o pecado, a gente vai aprisionando o Espírito Santo. Ele deixa de ter livre acesso, ele deixa de ter espaço para nos conduzir, porque através do pecado é como se a gente fosse enjaulando o Espírito Santo, deixando ele preso dentro de nós. Então, ele não consegue agir. A proporção que a gente pede essa efusão, que a gente dá liberdade para que o Espírito Santo possa agir, para que a gente, quando a gente foge do pecado, quando a gente busca a confissão, a gente vai dando espaço para que o Espírito Santo de Deus vá crescendo em nós. O que significa isso? Ele vai começando a ter acesso, liberdade para agir em nós. Porque eu peço, o Espírito Santo, vem em meu auxílio. Eu te dou liberdade para que tu possa agir na minha mente, no meu coração, nos meus desejos, nas minhas limitações, nas minhas fraquezas. Quando eu vou dando liberdade ao Espírito Santo, ele vai criando espaço, ele vai crescendo dentro de mim. E quando isso acontece, o que acontece com a gente?
Quando o Espírito Santo vai tendo liberdade e espaço de agir, os meus pensamentos mudam, os meus desejos mudam. Eu deixo a mesquinhez de lado, a ignorância, a chateação de lado e passo a enxergar a mim mesmo, ao mundo e às pessoas com os olhos de Deus. É o Espírito Santo agindo em nós. E quando a gente vai fazendo isso, a gente vai se tornando mais próximo de Deus, mais parecido com Jesus Cristo, mais parecido com aquilo que é a vontade de Deus e os planos de Deus para nós. Então, quanto mais eu busco essa abertura para o Espírito Santo, quanto mais eu dou liberdade ao Espírito Santo para agir em mim, mais eu me pareço com aquilo que Deus quer, com o projeto que Deus tem para a minha vida. E como é que isso acontece? Geralmente a efusão ela é buscada por meio de oração, né? Da leitura da palavra de Deus, da busca pelos sacramentos, buscar estar mais próximo de Deus. E pedir, peça o Espírito Santo para que ele venha em nosso auxílio, para que ele venha em seu auxílio. Sempre que eu tenho uma reunião, eu peço o Espírito Santo para me iluminar, para me dar sabedoria, para me dar discernimento, para que eu saiba como lidar com a reunião. Sempre que eu tenho uma decisão difícil para tomar, eu tenho uma decisão importante para tomar, eu peço sabedoria ao Espírito Santo de Deus, para que eu tome uma decisão não conforme a minha vontade, os meus desejos, mas alinhada com os planos de Deus para a minha vida. Sempre. Então, eu te aconselho a fazer o mesmo. Sempre que você tiver uma decisão, sempre que você estiver angustiado, incomodado, peça ao Espírito Santo que venha em seu auxílio. Dê liberdade para que o Espírito Santo de Deus possa agir na sua mente, no seu coração, nos seus desejos, nas suas vontades, também nas suas fraquezas. Ô Espírito Santo, eu não estou aguentando, eu vou acabar cometendo um pecado, mas eu não queria, mas me dê força para que eu possa fugir desse pecado. Converse com o Espírito Santo, dialogue com o Espírito Santo. Dê liberdade ao Espírito Santo para que ele possa crescer. Quanto mais o Espírito Santo cresce em nós, mais nós nos santificamos e nos tornamos parecidos com aquilo que Deus espera que sejamos. E qual é o objetivo da efusão? A efusão visa fortalecer a vida espiritual do cristão, abri-lo para os dons do Espírito Santo e capacitá-lo para o serviço à igreja e à evangelização. Então, o Espírito Santo, ele traz junto com ele dons e carismas, que a gente vai encontrar no livro de Isaías e na carta de Coríntios, São Paulo aos Coríntios. A gente vai ter os dons infusos, que são os dons que a gente recebe do batismo para a nossa santificação, recebe do crisma, os 7 dons, são para a nossa santificação, para que nós possamos ser pessoas melhores, mais pacientes, mais amáveis, mais prestativas, mais dóceis, de acordo com os planos de Deus. E os dons efusos, que são os dons do Espírito Santo que nós utilizamos para o serviço, né? São 9. Então aí vai ter o dom de língua, de milagre, de cura. São os dons que a gente usa para colocar a serviço da comunidade, a serviço do outro, para que a gente possa ajudar melhor o outro. E ainda lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo de 1 a 12, a gente vai ter a descrição do Pentecostes. O que foi esse Pentecostes? O Pentecostes foi o momento em que Nossa Senhora estava reunida no cenáculo com os apóstolos. Eles estavam com medo, Jesus tinha morrido há pouco tempo, os cristãos estavam sendo perseguidos. E naquele momento eles receberam o Espírito Santo. Ela vai dizer que eles estavam orando e o Espírito Santo veio sobre ele como que em línguas de fogo. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. E eles começavam a orar em línguas diferentes. E todos entendiam aquela língua diferente. Mesmo tendo pessoas ao redor ali em volta que eram de outros falavam outros idiomas. Todos entendiam em seu próprio dialeto. A partir daí de Pentecostes, os discípulos saem, não tem mais medo e começam a pregar. Fala que a pregação de Pedro vai converter 3.000 pessoas aqui, não sei quantas mil pessoas ali. Pedro passa, a sombra de Pedro cura um paralítico. Ou seja, os cristãos deixam de ter medo, porque eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos buscar esse Pentecostes a cada dia. Nós precisamos, em nossa oração, pedir: venha Espírito Santo de Deus sobre mim, sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre as minhas limitações, venha me fortalecer. Eu me rendo, Espírito Santo, a Ti. Eu te dou liberdade para que Tu possa agir em minha vida, no meu pensamento, nos meus desejos, para que eu possa me tornar cada dia mais santo, mais conforme os planos de Deus. Dai-me a graça, Espírito Santo, de poder viver aquilo que agrada ao coração de Deus. E aí você vai orando, vai pedindo o Espírito Santo de Deus na sua oração pessoal, vai deixando que o Espírito de Deus vá agindo. E aí você vai perceber que com o passar do tempo, você vai começar a ter um olhar espiritual diferente, a ver as coisas de uma maneira diferente, com mais amor, com mais carinho, a ter um sentimento mais dócil para com as pessoas, para consigo mesmo, a se perdoar mais os outros, transmitir mais amor. As pessoas vão perceber você diferente, porque vai ver que você vai estar o quê? Cheio do Espírito Santo de Deus. Então, às vezes não precisa nem você abrir a boca para falar nada, as pessoas vão sentir pela sua presença algo diferente.
Tem uma história interessante da vida de São Francisco, que ele estava lá. São Francisco, ele abriu mão da riqueza da família, largou tudo e foi viver uma vida ali de oração, reconstruiu uma igreja de pedras que tinha sido toda destruída, e viveu uma vida mais de intimidade com Deus, né? E outros começaram a caminhar com ele, e aí ajudando a reconstruir a igreja e seguindo suas orientações, né, sua evangelização. E aí teve um dia que ele chamou esses rapazes que caminhavam com ele para evangelizar. E aí eles saíram caminhando pela cidade, caminharam, e depois voltaram para a igreja deles. E aí São Francisco perguntou: e o que vocês acharam da evangelização? Aí eles falaram assim: mas a gente não evangelizou, a gente só fez andar pela cidade, a gente nem abriu a boca, não falou nada. Aí São Francisco falou o seguinte: evangelize com a vida, e quando precisar, use as palavras. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não precisa nem abrir a boca. Só a nossa presença em um lugar, a nossa postura, a nossa conduta, já faz com que as pessoas ao nosso redor percebam a diferença e se transformem. E queiram saber por que essa pessoa é assim tão calma, por que essa pessoa transmite tanto amor. Percebe? Então, que nós possamos ter um coração mais aberto para a ação do Espírito Santo de Deus, que nós possamos desejar esse Espírito Santo de Deus a cada dia, desejar esse novo Pentecostes em nós, que a gente possa pedir ao Espírito Santo, verbalizar mesmo: o Espírito Santo, vem em meu auxílio, preciso de Ti, eu te dou livre acesso em minha vida para que Tu possas transformar a minha realidade, os meus desejos, planos e sonhos, para que eu possa fazer único e exclusivamente aquilo que agrada ao coração de Deus. E aí você vai ter intimidade com Deus. Com o tempo você vai percebendo, a sua visão vai ficando diferente, você começa a ter uma visão mais espiritual, seu coração passa a pensar, a sentir as coisas de maneira diferente. Por quê? Porque você vai estar cheio do Espírito Santo de Deus. Então, te peço que você busque esse exercício, faça esse exercício de se abrir mais para o Espírito de Deus, e você vai ver com o passar do tempo a diferença que isso vai fazer, a potência do amor de Deus, da graça de Deus agindo em cada um de nós. Amém? Se ficou alguma dúvida, deixe tua dúvida aqui no comentário, encaminhe esse vídeo para outras pessoas, curte, compartilha, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse amor de Deus e por uma vida na efusão do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, forte abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.